Qual a melhor abertura para conseguir nitidez? O que sempre eu escutei falar desde que eu comecei na fotografia, né? A melhor abertura das lentes normalmente é de 2 a 3 pontos mais fechados do que a abertura máxima dela. Então eu até trouxe aqui ó, uma 50mm 1.4 para mostrar para vocês. 2 a 3 pontos da abertura máxima seria, numa 50mm 1.4 seria um ponto, lembrando que 1/3 não é um ponto inteiro, tá? Então, se eu vou de 1.4 para 1.6, isso é 1/3 de abertura, 1/3 de ponto, né? Não é um ponto inteiro. Então, para eu contar um ponto, eu tenho que ir até 3/3 de abertura. Então, eu vou de 1.4 para 1.6, de 1.6 para 1.8, de 1.8 para 2.0, tá? Aí eu tenho um ponto fechado. A lente que é 1.4, eu fechar ela em 2.0, eu fechei um ponto. Depois eu vou de 2.0 para 2.2, 2.5, 2.8. Então eu fechei 2 pontos em 2.8. E depois eu vou para 3.2, 3.5 e 4. Então, em teoria, a melhor abertura para essa lente aqui seria por volta de f4, tá? A melhor abertura para conseguir mais nitidez. Só que agora eu vou falar uma coisa que é mais em relação à minha prática e à minha experiência para vocês, que é o seguinte: para mim não tem diferença entre eu fazer uma foto em 2.2, 2.5 e 4, por exemplo, ou 5.6. Eu vou ganhar, obviamente, mais profundidade de campo, mas a nitidez, a intensidade da nitidez, para mim não vai fazer diferença. Eu gosto de pensar assim, ó, eu evito usar as lentes na abertura máxima, principalmente quando é uma lente como essa daqui, uma 50mm 1.4, ou quando é uma 85 1.8, que são lentes que têm uma profundidade de campo bem rasa, né? Eu evito elas de usar na abertura máxima, seguindo o raciocínio de que, cara, 1.4, 1.8 é muito aberto. E aí, se eu entendo bem como funciona a profundidade de campo, eu sei que se eu vou fazer um retrato fechado, eu vou ter desfoque no próprio rosto da pessoa. Então, por exemplo, se eu estou em 1.4 e eu focar no nariz, o olho já vai estar desfocado. E isso dificulta muito o trabalho na hora de fazer a fotografia, porque você vai ter que estar lá ou posicionando o ponto de foco bem no olho, ou você vai ter que estar com o ponto de foco no meio, focando no olho e reenquadrando toda hora. E isso, nesse movimento de reenquadrar, é normalmente onde a gente perde o foco, tá? Então, como que eu gosto de fazer? Se a lente é 1.4, eu vou fechar ela 2 ou 3/3 para garantir que eu vou conseguir uma profundidade de campo um pouquinho maior do que a mínima dela. E ainda assim, eu vou conseguir bastante desfoque, que é uma coisa que eu gosto muito, eu imagino que vocês gostem também, é do desfoque. Então, se eu fosse fotografar com essa lente hoje, como que eu usaria ela? Eu buscaria usar ela entre 2.0, 1.8, 2.0, 2.2. Essa seria a abertura que eu iria usar nela. Agora, se eu vou usar a 50mm 1.8, essa daqui é uma 50mm 1.8 da Sony, tá? E ela tem as mesmas características praticamente. Então, na 50mm 1.8 eu gosto de usar em 2.2, 2.5, até 2.8. Mas eu evito, a menos que eu esteja fazendo o foco bem manual ali no live view, prestando bastante atenção, dando zoom, eu evito de usar ela em 1.8 porque ela não me garante nitidez e foco em 1.8. Então ela acaba se perdendo. Às vezes a gente foca no olho, o foco vai para a orelha. Às vezes a gente foca no olho, o foco vai para o nariz. Isso se chama back focus e front focus. Só que normalmente tem a opção de corrigir lá no menu, né? Aquele micro ajuste de autofoco que todo mundo fala para olhar, todo mundo fala para mexer naquilo, todo mundo fala para corrigir. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já mexi muito naquilo lá e para mim não adiantou praticamente nada, tá? Então o que adianta mesmo é fazer o foco com mais cuidado. Uma coisa que funciona muito na 6D Mark II e nas câmeras que tem o display touchscreen é fazer o foco pelo live view. Isso garante muito mais o foco. É impressionante, eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso, mas cara, o foco digital hoje está melhor do que o foco analógico. Tu toca no rosto e o foco vai para o olho sempre. A câmera sabe que tem que focar no olho, sabe que o olho é o ponto principal. O quadradinho ali do autofocus, ela fica no rosto inteiro.
né? Mas se tiver numa abertura super rasa, por exemplo 1.4, a câmera vai colocar o foco no olho, porque ela foi pré-setada para isso. Claro que isso em alguns casos não é praticável, né? Por exemplo, num evento fica difícil de você usar o Live View lá no meio de uma festa, um negócio assim. Em alguns casos o foco analógico ainda é melhor, né? Tá? Então eu busco usar as lentes assim. Agora, quando eu estou usando um flash, quando eu estou dentro do estúdio, obviamente eu vou fechar mais a lente para ter mais profundidade de campo. É muito importante, às vezes, a gente fazer um back to basics, né? Voltar para os básicos e relembrar algumas teorias básicas da fotografia que a gente sabe que são básicas, mas às vezes com o tempo a gente acaba deixando isso de lado, esquecendo ou negligenciando às vezes. Então eu gostaria de voltar num conceito básico aqui, que é o conceito de profundidade de campo. E por incrível que pareça também, tem muita gente que fotografa há muito tempo e acaba não entendendo exatamente como isso funciona, porque é algo simples, né? Então eu vou explicar para vocês aqui e eu tenho certeza que todo mundo, quem não sabe, vai sair sabendo exatamente como que funciona o foco, as faixas de foco e a nitidez na hora da captura. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês na hora de fotografar amanhã já, tá? Então é algo que você pode sair daqui hoje e aplicar amanhã na sua fotografia, que você vai ter mais resultado de nitidez. Então tá, vamos lá. Para quem não sabe, galera, o foco da câmera ele funciona em faixas, tá? Olha só, o foco ele funciona em faixas, tá? Então eu vou fazer aqui um desenho de uma câmera. Pronto, tá? Isso daqui é a câmera. E aqui tá o objeto que a gente vai fotografar. O foco, ele funciona em faixas, então a gente precisa imaginar o foco dessa forma aqui, ó. Olha só, o foco ele funciona em faixas, então quando eu faço o foco, eu pego e defino lá, eu vou focar usar o ponto central. A propósito, para quem não sabe, o ponto central da câmera é o mais preciso, tá? Porque o meio, é onde passa mais luz, mesmo quando o diafragma está fechado, é onde tem menos margem de erro, tá? Então, se você não sabia, fica essa informação aí. O ponto de foco central é sempre mais preciso. Não que os outros não sejam precisos, hoje as câmeras estão muito boas, os sistemas de autofoco estão muito bons, mas o do meio sempre vai ser mais preciso. E aí quando você coloca o ponto de foco lá no meio, aí você reenquadra, digamos que eu coloquei o foco aqui, ó, ele vai traçar uma linha e tudo que estiver nessa linha vai ficar dentro do foco, vai ficar nítido, tá? Então a gente pode dizer que essa daqui é a faixa aonde está o foco. Agora, profundidade de campo é o tamanho da faixa do foco, tá? Profundidade de campo é o tamanho da faixa do foco. Então, se eu estou usando aqui, ó, digamos que eu estou aqui com uma 70-200, tá? Eu tô aqui com uma 70-200 e eu tô com 2.8 de abertura. 2.8, quanto mais aberto, mais desfoque tem, tá? Então a faixa de foco fica pequena. Agora, à medida que eu vou fechando a lente, eu vou ampliando essa faixa de foco, tá? À medida que eu vou fechando a lente, eu vou ampliando essa faixa de foco. Olha só, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. A faixa, eu vou ganhando mais profundidade, mais coisas vão ficando nítidas. Agora, o que eu tenho que tomar cuidado é que o que determina a faixa do foco é a distância da câmera para onde eu coloquei o foco, certo? Então, se eu coloquei o foco lá, se eu movimentar essa câmera aqui, ó, para frente ou para trás, essa faixa de foco ela vai vir junto ao mesmo tempo, tá? Então, se isso aqui acontece muito, é onde normalmente a maioria dos fotógrafos perdem o foco. A maioria dos fotógrafos que tem aquele costume, né, de usar o ponto central por ser o mais preciso, e aí você usa o ponto central, foca, e normalmente quando sobe para colocar o ponto central no olho, a pessoa fica no meio do quadro. E aí você foca e desce para reenquadrar, para encaixar ela ou na regra dos terços ou na regra de composição que você está usando. E aí nesse movimento é que se perde o foco. Por que se perde o foco? Porque esse movimento ele não pode movimentar a câmera e deixar ela nem mais próxima e nem mais distante do ponto de foco aonde ela foi colocada. Olhem só um grande exemplo disso, tá? Eu tô com essa câmera aqui, é uma Canon 6D Mark II para fazer a live, e olha só que legal, eu tô com uma lente ali que é 35mm e ela tá na abertura 2.5, tá? 2.5 é uma abertura bem rasa. E olha só, eu coloquei o ponto de foco aqui, bem aonde eu tô nessa linha, tá? Aqui eu vou conseguir mostrar um exemplo muito prático para vocês, olha só que legal.
tá? Eu tô aqui, ó. Eu coloquei o ponto de foco aqui. Notem que a minha mão aqui na lateral, ela fica nítida igual ao meu rosto. Porque tudo que ficar nessa linha aqui, ó, vai ficar nítido. Agora, se eu mudar a distância, olha como a minha mão vai perdendo a nitidez, vai ganhando desfoque. Quanto mais distante do ponto onde está o foco, que é aqui, para trás e para frente, mais desfoque eu vou ter, tá? Então, o que acontece? Se eu foquei no olho, na hora que eu baixei a câmera, eu puxei ela um pouquinho para trás, eu puxei o foco pro nariz. Ou se na hora de... eu foquei aqui na vertical, e aí eu desci a câmera e eu desci um pouquinho para frente, eu empurrei o foco para a orelha. Esse é o maior erro que a gente comete, e eu falo para vocês por experiência própria, porque ainda acontece comigo, eu ainda uso o ponto central às vezes, e é normal, tá? Acontece com todo mundo tira fotos desfocadas, mas você tem que entender por que você tira fotos desfocadas para saber como tirar fotos nítidas. E saiba que isso acontece com os melhores fotógrafos, eu tenho certeza que ninguém tira só fotos nítidas, a não ser que você use sempre f8 ou f11, né? Mas se você estiver trabalhando com profundidades de campo rasas, como eu gosto de trabalhar, 1.8, 2.0, 2.5, você vai tirar fotos desfocadas. E aí é importante entender aonde está o erro para buscar evitar cada vez mais esses erros e tirar cada vez mais fotos nítidas, tá? Então aqui está um grande exemplo disso, ó. Se eu aproximo a minha mão, quanto mais perto da câmera, mais desfoque eu tenho. Quanto mais longe de mim, pro fundo, mais desfoque eu tenho, tá? E aí, aqui eu respondo uma outra pergunta também que eu recebo muito, que é, como que eu faço para deixar aquele fundo muito desfocado que nem tu faz, Rafa? Eu tenho algumas fotos aqui com fundo bem desfocado que eu separei para mostrar para vocês, olha só. Tá um borrão, chega a tá um borrão, né? Isso acontece por alguns motivos. O que influencia nesse desfoque? Primeiro, quanto mais perto o ponto de foco for colocado perto da câmera, quanto mais perto o assunto, né? Quanto mais perto eu colocar ele da câmera, olha só, se eu puxar ele para cá e o ponto de foco colocar aqui, mais desfoque eu vou ter pro fundo, tá? Mais desfoque eu vou ter pro fundo. Quanto mais perto da câmera o ponto de foco, mais desfoque vai ter lá no fundo. Agora, outra coisa que influencia, quanto mais distante for o fundo, digamos que o fundo seja aqui, ó, tá? Aqui é um fundo, é uma parede, pode ser uma parede aqui. Quanto mais distante for o fundo, mais desfoque vai ter também. Então, por exemplo, quando eu quero fazer as fotos com o fundo bem desfocado, eu procuro enquadrar a pessoa mais de perto. Então eu vou usar uma lente primeiro, uma lente que me dê um desfoque. Então eu vou usar uma lente 2.8, 1.8, 2.0, 1.4, uma lente com uma abertura grande. E aí eu vou posicionar isso de uma forma que favoreça o foco e o desfoque. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar a pessoa mais perto da câmera, né? Eu vou pegar e vou colocar aqui. Vou fazer um retrato então mais fechado. Isso já leva a gente a entender uma coisa. Quanto mais fechado o retrato, mais desfoque a gente tem. E eu vou procurar fundos que estejam muito distantes. Então eu vou procurar um fundo que esteja lá longe. Não vou colocar ela numa parede, a 2 metros de uma parede, porque eu vou ter um desfoque muito fraco. Então eu vou procurar fundos distantes. Ou eu vou procurar um fundo que tenha o horizonte no fundo, que é um fundo muito distante, que chega a pegar o céu. E aí esse fundo provavelmente vai ficar assim, ó. Ele vai ficar muito desfocado, tá? É basicamente assim que funcionam as faixas de foco. E aí, quanto menor for a minha abertura, maior vai ser as minhas faixas de foco. Então, por exemplo, nesse tamanho aqui, digamos que eu tenha um 2.8, tá? 2.8. Ó, 2.8, f2.8, né? Vamos colocar direitinho aqui para todo mundo entender. Beleza. Agora, se eu fechar, por exemplo, para f4, eu vou ter uma faixa de foco naturalmente maior. Olha só, ela vai ficar tipo assim, ó. Ela vai partir do mesmo ponto, mas ela vai ser maior. E aí o que tiver dentro dessa faixa vai ficar mais nítido. E assim vai aumentando. 4, 5.6, 8, 11, 16, 22. E assim, quanto mais fechado... E aí tem uma outra coisa também, né? Que quanto mais fechado, maior a profundidade de campo, mas não necessariamente mais nítido. Porque a maioria das lentes, a partir de uma certa abertura, ela começa a perder nitidez, porque o buraquinho ali fica muito pequeno, a luz eu acho que passa muito apertada ali, e acaba ganhando muita profundidade de campo, mas perdendo riqueza de detalhes. Então, a partir normalmente ali de f11, 14, 16, as lentes já começam a perder.
tá? Então tem muita gente que acha que f22 é o mais nítido que uma lente pode ser, mas na verdade não é, tá? A lente, ela já, pra mim, ela já alcança a nitidez máxima um ponto fechada. Então se a lente é 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, pra mim ela já alcança a nitidez máxima dela. Eu não consigo diferenciar de 4.0, 5.6.